Serei breve, mas queria dar cooperação dos irmãos em oração. Primeiro livro dos Reis, primeiro Reis. É uma passagem conhecida, a gente tem um tema da mensagem desta noite. Deixa teu Deus te ajudar. Aí você pode perguntar, pastor, eu vou impedir isso? Tem algumas coisas que impedem Deus ajudar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas os pecados da gente fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A gente querer deixar Deus nos ajudar, se a gente quer mesmo, eu quero ver 3 pontos pelo menos. Às vezes vem a prova. Quem disse que o crente não é provado? Pastor, eu sou provado? Sim, todos nós somos provados. A importância da obediência e da fé. E por último, a fidelidade de Deus em nos recompensar quando nós somos obedientes a Ele. O texto é primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Deixa Deus te ajudar. 17, 8. Vamos ler alguns versículos. A gente vai ler alguns versículos, uma experiência muito forte do profeta Elias. Esse texto é conhecido dos irmãos, acredito que de todos. E vamos então ler a palavra, está aqui, no nosso Data Show. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Verso 11, a igreja. Versículo 12 diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Verso 13, a igreja. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15, a igreja. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. Oremos. Pai querido, toda honra, toda glória seja dado a Ti, ó Pai. O Deus do impossível, o Deus que pode nos ajudar, mesmo na escassez, mesmo no deserto, mesmo quando não tem nada. O Senhor chama a existência e nos ajuda. Nós cremos, ó Deus, que até o dia de hoje é o Senhor que tem sustentado a cada um de nós, ó Pai. O Senhor tem sustentado o nosso emprego, nosso pão. O Senhor não tem deixado faltar nada, ó Pai. Tantas crises já passaram e é possível que ainda passemos por várias crises. Mas Tu és o Deus que sustenta a cada um de nós. O salmista disse: eu fui moço, hoje já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem vi a sua descendência mendigar o pão. Tu és o Deus que provê, ó Pai. Sobretudo quando o Senhor tem uma missão na vida de um servo, ó Pai. Que o Senhor envia ele, ó Pai. Não vai faltar nada, ó Pai. Muitas vezes a incredulidade nossa, onde é que a gente vai morar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Mas Tu és o Deus que sabe trabalhar, ó Deus.
e o Deus que ajuda aqueles que se entregam à tua vontade, ó Pai. Tua palavra diz, já lemos hoje, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Às vezes, ó Deus, vimos situações que parecem não ter jeito e achamos sem lógica. Quando o Senhor manda o teu servo, o profeta Elias, que já saiu de uma situação de dependência total do Senhor, numa caverna, e agora o Senhor manda ele para uma cidade pequena, em crise, em fome, e ainda diz que quem vai sustentar ele é uma viúva pobre. Que missão difícil, ó Pai, mas a tua palavra nos diz que ele imediatamente se levantou e obedeceu. O que é que o Senhor vai fazer na vida de um profeta que te obedece, ó Pai? Na vida de um homem, de uma mulher, que apesar da escassez, de ver tudo parece nublado, mas o Senhor vai raiar o sol da justiça, ó Pai. O Senhor vai fazer algo, ó Pai, que parece inacreditável aos nossos olhos, ó Pai. Meu Deus, como é importante a obediência do Deus que nos ajuda. A tua palavra diz que sempre o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai estar conosco até o final. Como essa mensagem me chamou a atenção, ó Pai. E eu quero nesta noite pedir que o Senhor me ajude. E ajude a cada um que está aqui presente, ó Pai. E que nada possa impedir, ó Pai, essa ajuda. Que nós possamos meditar, ó Pai, na tua palavra. E aprendermos que teus profetas no passado passaram provas. O teu filho Jesus Cristo falou de aflições nesse mundo, mas não para nos desanimar. A gente crê porque o Senhor vai sustentar até o final, ó Pai. O Senhor não vai deixar o teu povo desapontado. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Assim como o Senhor colocou fé no coração de Elias, e não apenas dele, o Senhor colocou também fé no coração daquela viúva, numa terra estranha, num centro de adoração a Baal. Estava ali um servo teu, ó Pai, dependendo do Senhor, Pai, e o Senhor operou milagres e maravilhas. Deus, que esta mensagem desta noite não volte vazia, porque não vai voltar, mas trabalhe em cada coração, ó Pai, e que possamos sair aqui na certeza que o Deus de Elias é o nosso Deus, ó Pai. É o Deus que ainda hoje provê as situações. É o Senhor que sustenta a nossa família. É o Senhor que sustenta a nossa casa. É o Senhor que sustenta essa igreja, o teu povo, desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Por favor, escute essa mensagem. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Você pode dizer isso para seu irmão? Deixa Deus trabalhar. Eu gosto muito de um canto, que eu não sei dele todo agora, cantaria. Deixa o Senhor, com o seu amor, te ajudar. Parece que é o coral que canta. Deixa o Salvador te ajudar. O coral não canta esse hino, né? Quem quer cantar um pedacinho do coral, eles? Se os meus irmãos juntam. Deixa o Salvador, teu amor, te ajudar, te levar. Deixa o Salvador, com o seu amor, ó, abre teu coração, aceita seu perdão, deixa o Salvador com o seu amor te salvar. É lindo esse hino, né? Que letra profunda. A gente tem que deixar o Salvador trabalhar. Deixa Deus te ajudar. É o tema da mensagem de hoje. Quantos estão precisando da ajuda de Deus aqui? Deixa eu ver. Então deixe Ele te ajudar, por favor. Nessa breve história que nós lemos, eu queria que você deixasse sua Bíblia, não só ela aberta, seu coração e sua mente. Não vai ser mais uma mensagem, vai ser a mensagem da tua vida, essa mensagem dessa noite. Se você crê, viu, irmãos? O pastor Samuel pregar, é uma mensagem da tua vida que pode mudar a tua história. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, quem disse que nós não somos provados? Todos nós somos provados. Eu fazia parte do discipulado com alguns pastores. Ele estava lendo o livro onde dizia que Deus faz teste toda hora. Deus, Ele nos testa. E é preciso a gente ter reverência a esse Deus que nos testa. Você está na casa de Deus nessa noite, tenha reverência, por favor. Deus está presente aqui, está vendo o nosso coração. Ele sabe realmente das nossas intenções, as mais íntimas do nosso coração.
E aqui, quando Deus chama o profeta Elias, ele provou. Porque a Bíblia diz aqui que ele ordenou que ele fosse até essa cidade chamada Serepta, uma cidade muito pequena que estava passando por necessidade, sem recursos. A crise financeira era muito grande. E o povo, você vai ver pela palavra daquela viúva, o que tem aí para comer é pouco. Eu vou comer com meu filho e depois a gente vai morrer. Aquela viúva não estava brincando. Era uma viúva que morava no centro da adoração a Baal. E ali Deus ele manda o profeta para uma situação daquela que já estava correndo de uma rainha má, perversa. E o texto diz que, às vezes, irmãos, eu percebo isso, lendo esse texto, essa história, que Deus às vezes leva a gente para lugar que a gente não queria ir, mas Deus leva. Você onde está agora, você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar, eu queria dizer isso a você. Se você está aí onde Deus quer, então o melhor lugar é esse aí. A gente costuma reclamar da casa onde moramos, do bairro, do local, mas a gente orou e Deus proveu isso onde você está hoje. Onde eu estou, então deve ser motivo de gratidão. E eu percebo quando eu leio a Bíblia, Deus, ele, às vezes, ele nos envia para lugares que não nos agradam. A sinceridade é essa. Às vezes eu passo na rua, onde eu moro, que rua feia. Eu digo às vezes, depois em seguida eu peço perdão a Deus, que é feinha mesmo, mas na minha visão, um dia, quem sabe, pode ser calçada e melhorada. A gente reclama. Às vezes, quem sabe, você reclama também de onde você mora, mas o entendimento da Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graça, irmãos. Eu sei que parece algo difícil, mas em tudo agradeça a Deus, não fique murmurando. E aqui, Deus ele levou, por exemplo, Filipe a uma estrada deserta para evangelizar. Sabe de uma coisa? Aquele homem foi aquele evangelista, uma cidade que não tinha nada a ver, e depois arrebatou ele para outro lugar. Deus levou, por exemplo, Ezequiel para um vale cheio de ossos secos. Talvez ele não desejasse muito para aquele lugar, mas Deus levou e mandou ele pregar. Deus às vezes leva o profeta para um lugar difícil e manda trazer uma palavra difícil, mas a gente tem que fazer. Deus nos chama para isso. Deus chamou Jonas para um lugar também difícil. Jonas recusou, lutou, se escondeu, se desviou. Mas Deus, ele quando nos chama, precisamos ser obedientes ao chamado de Deus. Muitas vezes queremos usar de desvios. E aqui a gente vê que Deus, se você ler o capítulo número 17, ali é uma profecia de Elias contra Acabe, e ele estava se escondendo. O lugar realmente, o momento era difícil de perseguição. Ezequiel foi para um vale de ossos secos. Eu não sei onde você está, qual é o vale que você está, mas acredite que Deus colocou ali. Deus proverá tudo na minha vida, na sua vida também. É o Deus da providência. Você diz, mas parece que eu não cresço, pastor, parece que não desenvolve, parece que eu não prospero. Tudo tem um tempo de Deus, mas não significa que Deus está esquecido de você. Tenha certeza que vai chegar o momento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e você está sendo fiel ao Senhor. Pode ter certeza que esse barco está balançando, mas não vai afundar, porque Jesus está presente na minha vida e na sua vida também. Deus nos prova. Deus provou Elias dizendo que ele agora vai ser sustentado por uma viúva pobre, pelo menos uma viúva rica, mas não era, era pobre, que morava num lugar pobre. E Deus provou Elias, vá para lá. Você estava sustentado por passarinho, agora você vai ser sustentado por uma viúva, só que é uma viúva muito pobre, e o lugar está em crise. Você crê que Deus dá o teu pão? Deus ele manda maná ainda hoje. Deus ele manda providência. Acredite, igreja, que o nosso Deus está vivo, ainda hoje ele atende às nossas necessidades. Ele proverá tudo na minha vida, na sua vida também. Você veio nessa noite aqui, Deus quer essa palavra. Eu vou providenciar tudo na tua vida, não temas, não vai faltar nada. Muito difícil ser profeta num lugar de miséria, ou uma situação que você não tinha nada. Mas quem foi que teve mais intimidade com Deus como Elias, que andava com Deus, que foi levado por um carro especial de Deus, um carro de fogo, um homem que tinha intimidade com Deus, mas nem por isso ele deixou de passar por problemas. Era um homem sujeito à fraqueza como nós, mas ele orou,
e Deus atendeu sua oração. Então aqui a gente percebe nesse primeiro momento, às vezes Deus nos prova. Está no versículo 9 e o versículo 10, 8 e 9. 8 e 9, prova de Deus. E eu faço uma pergunta logo de imediato nesse primeiro tópico. Você está sendo provado por Deus? Você acha que está sendo provado? Espere a aprovação de Deus. Só quem tira da prova é quem coloca na prova. Coloque isso na cabeça. Deus vai fazer isso. Então, às vezes, estamos na prova. Tem um conselho nesta noite para você. Não murmure e não reclame. Repete comigo. Não murmure e não reclame. Sabe por quê? Paulo tinha coragem de dizer nos piores momentos da vida dele, ele cantava, ele orava, ele clamava ao Senhor. Sabe o que Paulo dizia? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então por que tanta murmuração? Por que tanta reclamação? Se Deus é providência na tua vida e na minha vida também. Que tipo de crente somos nós, que só parece que vê o pior lado e esquece que tem um trabalhar de Deus na situação. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida também. Não murmure e não reclame. Por favor, não vai se chatear ninguém com você. Diga para seu irmão novamente isso. Vamos lá? Primeiro ponto já foi. Deixa eu ir para o segundo, que a gente vai terminar já. Primeiro você aprendeu que todos nós somos sujeitos a passar prova. Eu poderia falar vários versículos aqui de homens de Deus que passaram pela prova. Mas em segundo lugar, a importância da obediência e da fé. Veja o verso 10. Quando Deus manda ele para esse lugar, então ele se levantou e foi a Sarepta. Lê comigo, vamos lá? Então ele se levantou. Você iria? Você iria? E Deus mandasse você sair do seu lugar para ir para um lugar desse? Já moro num lugar que não é bom, um lugar desse, faltando emprego, tudo. Ele se levantou, irmãos. Como Deus se agrada desse homem e dessa mulher. E aqui nesse texto, a fidelidade aqui de Elias, a importância da obediência. Versículo de número 11, vamos lá, o que é que aconteceu? Quando ele já estava indo buscar, 17 e 11, quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Aliás, até educado, né? Mas parecia que ele estava muito ousado. Pediu a mulher água, agora pediu pão. Olha o que ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor Deus, eu não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha. Eu vou preparar esse resto de comida para mim, profeta, e para meu filho. Nós vamos comer e depois morreremos de fome. Imagina só uma visita na sua casa, naquele dia que você não tem nada. E o visitante, o que é que tem para comer aí? Você tem um pouquinho, dá para mim primeiro. Essa mulher não era uma viúva de Israel, era de Sarepta. Ela não era da casa de Israel. Deus mandou ele buscar uma prova lá do outro lado. Aí veio Deus, a gente leva para um lugar estranho. Veja o versículo 13, a reação de Elias. Olha o que Elias disse a essa mulher. Não tenha medo. Irmãos, sabe qual é o problema do crente? Anda com medo. Não tenha medo que Deus nunca te deixa só. Nunca vai te deixar. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai e faça o que eu disse. É muita autoridade desse homem de Deus. Faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Negativo de você comer pão e teu filho. Traga para mim logo. Depois, prepare o resto para você e o seu filho. Poderia ser um abuso agressivo essa palavra, soar como uma agressão. Se eu entrar na casa da pessoa e faz uma coisa dessa. Mas ele estava falando em nome do Deus de Israel, irmão, do Deus vivo. Veja o que acontece, é importante a gente valorizar uma palavra profética. Porque assim diz o Senhor. Olha, não é Elias que está dizendo. Irmão, quem está falando é Deus nessa noite com você. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Deus de Israel está dizendo, a farinha da panela não acabará. E o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover na terra. Verso 15 da igreja, leia forte com fé, vamos lá? A viúva foi
Presta atenção no que está acontecendo aqui. A comida que tinha só era uma refeição e acabou. A comida que tinha lá na panela só era para uma refeição e depois morrer. Agora essa comida estava valendo para muitos dias. Quem foi que fez isso? É o Deus de Israel. Sabe quem fez isso? É o Deus da provisão, é Jeová Jireh na vida do crente, irmão. Acredite, igreja, que ainda hoje Deus é providência em nossa vida, irmão. Ele é providência. Aleluia. Deus não vai deixar faltar nada. Para com teu medo, vai viver, vive em paz e para de querer grandes coisas. Vive com o que tu tem, agradecido ao Senhor, e Deus não vai deixar faltar nada na tua vida. Deus não é contra ninguém prosperar, Ele faz a gente prosperar. Agora cuidado com essa agonia, muita agonia. Porque às vezes a gente vai embora e não aproveita nem o que tem, porque não agradece pelo que tem e reclama pelo que não tem. E aqui o texto, antes da mulher, ela só tem a comida, bem pouquinha, para a refeição, agora comeu muitos dias. Sabe o que é que eu percebo aqui? Deus recompensa aquela pobre viúva de uma maneira especial, e muito mais. Do capítulo, do versículo 17 a 24, diz o texto que o filho dessa mulher adoeceu e morreu. O menino estava morto, mas ele voltou a viver. Mesmo a gente com a presença do profeta, a presença de Deus, esqueça Elias, é a presença de Deus na casa, vem problema, vem morte, vem fome, mas Deus é providência para mudar o quadro. Veja o verso 17, o filho da mulher dona da casa adoeceu e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Verso 18, então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer memória à minha iniquidade e matar meu filho? E ele respondeu, dê-me o seu filho. E ele tomou nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde mesmo se hospedava. E ali deitou-se. Aconteceu uma coisa aqui, no versículo de número 19 diante, que ele pediu o filho, ele clamou ao Senhor, o Deus de Israel, e ele deitou sobre aquele menino, na viúva. Então ele se deitou sobre o menino, versículo 21, 3 vezes, e clamou ao Senhor. O Senhor Deus o fez reviver o menino. O Senhor ouviu a voz de Elias e o menino voltou a respirar. Irmãos, eu não vou entrar nos méritos aqui, o método que Deus usa, como Ele faz, mas Deus Ele faz, acredito que Ele vai fazer na tua vida, e vai fazer da forma que lhe aprouver. Então temos um Deus que trabalha. Eu aqui percebi rapidamente nessa breve reflexão, três situações. Primeiro, Deus provando. Segundo, a obediência, a importância de obedecer. E terceiro lugar, presta atenção você que está aqui nesta noite, ou você está em casa, a fidelidade de Deus em nos recompensar. 16 em diante até o 24, a gente vai ver Deus operando na vida daquela família. É sempre assim, Deus tem prazer em nos abençoar e em nos recompensar. O que é que diz lá em 1 Coríntios 15, 58? O nosso trabalho não é bom no Senhor. Você está fazendo alguma coisa para Deus, pode esperar, a recompensa vem do céu, é Ele que faz. Irmãos, o que Deus faz daqui é tão pouquinho para o que Ele ainda tem para fazer na nossa vida. Agora é importante a gente andar com obediência. A gente vai ver uma viúva obediente, vai ver um profeta obediente e um Deus eficiente, um Deus que faz o milagre na vida daquele que crê. E aqui eu achei interessante esse comentário. O que está lhe faltando hoje? Por exemplo, você vê aqui que está faltando, você fazer a relação, talvez muita coisa, mas preste atenção nessa mensagem. Falta comida, falta roupa, o saudoso compromisso, muita coisa, saúde. Livre de uma coisa, o Deus de Elias é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, você crê? É o mesmo Deus que pode operar aqui na minha vida e na sua vida também. Ele é o nosso Deus. E talvez tenha uma prova está passando na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, quem espera em Deus, não se apresse. Tem muita gente avexada demais. Cuidado, a sua pressa pode prejudicar a tua vida para sempre. E eu me dirijo especialmente a alguns adolescentes aqui e ao jovem presente que está me ouvindo. Cuidado com a pressa. Tudo é no tempo de Deus. É a Bíblia que ensina isso. Tudo é no tempo do Senhor. E a pressa vai fazer com que a gente quebre a cara, porque não esperou o tempo certo do Senhor. Infelizmente tem muita gente que anda fechado. A Bíblia diz, espera no Senhor, anima-te, calma, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Agora é no tempo de Deus. E Deus ali operou maravilhas naquela casa. O Deus de Elias é o mesmo, Ele é o nosso Deus.
Você está sendo nesse momento desafiado, como aquela viúva, a crer, a obedecer a palavra, a obedecer os profetas, obedecer o que ele ordenou. Não discuta, obedeça. Muita gente quer entender para crer, irmão. Se você crer, verá a glória de Deus. A gente quer entender o processo, mas não é como entender. É o jeito de Deus fazer, do jeito que Ele fizer, está bem feito na nossa vida. Agora Ele quer você humilde, eu e você de joelho, quebrantado diante do Senhor. E Ele vai dar um vento forte naquela casa, na tua casa. E vai fazer um milagre na tua vida, porque você está em obediência ao Senhor. A gente às vezes está um pouco distraído, já falando sobre isso. Vamos ficar de pé nesse momento. Convido todos a ficar de pé. Faça o que Deus ordenou para você. Se tu quiseres, você vai comer o melhor dessa terra. Agora, se quiseres me obedecer, sabe qual é o problema de muita gente? Não está obedecendo mais a Deus. A desobediência está levando o homem ao fracasso. Deus quer abençoar a minha vida e a sua também, mas precisa de fé, de obediência. Se dedique mais a Deus, por favor. Sei como é que você vai entender isso. Você acha que você é dedicado a Deus? Você acha que é? Se dedique mais ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Qual a tua maior dedicação hoje na sua vida? Se dedique mais ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Embora, Deus, sabemos que muitos estão ouvindo e não entendem, porque o coração está em outro lugar, Pai. Mas eu sei também que o teu Espírito Santo que preparou essa palavra falou fortemente a cada coração aqui, ó Pai. A prova é real, mas nós precisamos com fé obedecer o que o Senhor ordenou. E veremos as maravilhas que o Senhor vai operar na nossa vida, ó Pai. Mesmo que algum morra no processo, mas se estamos em obediência, vai haver ressurreição, vai haver um milagre, vai haver o resgate, porque Tu és o Deus das promessas infalíveis, ó Pai. Obrigado porque nesta noite entendemos que o Senhor quer trabalhar na vida de cada um de nós, na vida da EBT, na vida daqueles teus filhos que estão em casa passando por uma prova que parece não ter mais fim, mas um dia vai cessar essa prova e o Senhor vai tomar providência e vai mudar o quadro. Assim como o Senhor mudou a sorte de Jó, o Senhor pode mudar a sorte do teu povo hoje também, ó Pai. Tu és o mesmo de ontem, hoje, eternamente. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito, seja sobre nós e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos em obediência, vamos na fé e vamos ver a maravilha de Deus.